Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom. Irmãos, eu quero dizer que os meus vídeos não é para denegrir imagem de nenhuma instituição, embora eu tenha algumas coisas contra sistemas. Eu quero que vocês entendam o que é um sistema. É aquilo que rege, aquilo que faz funcionar a engrenagem. Quando o sistema ele é guiado por Jesus Cristo, que Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Yeshua, em hebraico, ele rege esse sistema, as coisas funcionam de acordo à vontade do Eterno. Mas quando não é, e o homem fica só, e cumpre-se aquela parte que fala assim, não está na Bíblia, porém em alguma denominação está escrito assim, que aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governa, é Satanás que governa em forma de homem. Então aqui nós não estamos aqui falando discurso de ódio, nem querendo mal de ninguém. Quem interpreta dessa maneira simplesmente são pessoas que realmente não entenderam coisa nenhuma e não têm nenhum tipo de condição nem de entrar no canal para dar palpite, porque se a pessoa não entende, não entendeu, é melhor não dar palpite e nem comentar, porque vai comentar, às vezes nem assistiu o vídeo. Eu já vi casos, irmão, de comentários que eu observei pelo comentário que a pessoa não viu o vídeo, só deu comentário por causa do começo, ou talvez por causa da capa, não é? Mas a pessoa, para ter uma certeza do que ela está falando, ela tem que escutar, irmãos. Senão, se você quer dar um comentário, você tem que escutar o vídeo, para você ver qual o fundamento do vídeo, entendeu? Aqui não é para derrubar igreja nenhuma, nem destruir igreja nenhuma, nem ter inveja de igreja nenhuma. Porque não tem inveja do quê, irmão? Somos todos iguais. Assim como vai um, vai outro. Não tem que ter inveja de nada. A única coisa que nós temos aqui é o compromisso de alertar quando nós vemos alguma coisa que está fora. Aí tem pessoas que falam, você não está mais aqui, não fala daqui. Não, irmão. Eu fui colocado para falar aquilo que Deus me colocar na minha boca. Se você achar que não é Deus, saia do canal. Agora, o que eu vou fazer é falar aquilo que Deus me dá de falar, ok? Então, aqui nós vamos ler um pedacinho, um trechinho da palavra de Deus, para os irmãos entenderem o perigo que tem uma igreja se achar que ela já está no máximo, que ela é a graça de Deus, que os seus líderes são anjos que estão na igreja, que estão lá na frente. Por não compreender as coisas, nós até podemos idolatrá-los. Tem pessoas que idolatram os prédios, não deixa de ser uma idolatria. Tem pessoas que acham que ajudar em prédios é porque está trabalhando na obra de Deus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, irmão? Então, trabalhar para o Senhor é falar do Evangelho, é falar da palavra de Deus, do Espírito Santo, da graça que é Jesus Cristo. A graça não é uma parede, não é um CNPJ, não é uma instituição. A graça é um amor incondicional que Deus derramou no homem por misericórdia. Quando você está na graça, é porque Deus derramou sobre você um amor incondicional. Não é porque você está numa igreja. Se fosse assim, então, e os irmãos lá da China que não fazem parte da Federação das Igrejas da China? Eles têm que se reunir em igrejas caseiras, porque eles não fazem parte da federação. Procurem estudar para vocês verem que eu estou falando a verdade. Existem igrejas na China que são bonitas. Você olha assim e fala, nossa, mas isso aqui tem perseguição. É porque você não sabe que existe uma associação, uma instituição ou uma federação que se uniu com o governo chinês, e ali então foi tratado que aquelas pessoas daquela igreja poderiam ficar, porém seriam acima daquela igreja, teria uma ordem que viria diretamente do Partido Comunista Chinês. Por isso que elas funcionam. E aquelas que não se sujeitaram a essas leis, elas não podem funcionar. Pode procurar a história e ler que você vai ver. São perseguidos, apanham, são levados a trabalho forçado, enquanto as outras que estão de acordo com aquilo que o governo determinou, elas não são perseguidas, funcionam normalmente. Né? Então é assim. Por isso que eu falo de federações, por isso que eu falo
de ecumenismo, e muita gente já me interpreta que eu estou falando de uma igreja, de outra. Irmãos, eu estou falando a verdade, basta você estudar e procurar. Não precisa nem eu falar, mas eu falo porque Deus me cobra. Então, vamos ver o que aconteceu com a igreja. Veja se o profeta, ou João, ele queria o mal da igreja de Laodiceia. Presta atenção e veja o que ele escreveu para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja do Senhor. Veja o que o Senhor mandou ele falar, irmão. Presta bem atenção. Presta bem atenção, ó. 3 de Apocalipse, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz, o Amém, aquele que é fiel e verdadeira, aquele que é fiel e verdadeira. Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá forás frio ou quente. Assim, porque és morno e és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Por como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Que era uma igreja, irmão. O que você ia falar para João agora, hein? Se eu falar uma coisa dessa aqui. Mas é o que eu estou lendo que está escrito. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos parar só aqui para... Aqui já basta. Você percebeu como o Senhor falou com essa igreja, irmão? Agora, imagine se Deus me desse um compromisso para me falar com alguém dessa mesma forma aqui. Eu ia ser aqui, nesse canal aqui, eu ia ser excomungado, certo, irmão? Eles iam me chamar de serpente, de anticristo, porque tem uma denominação aí que só sabe desejar o mal. Ela não aceita que ninguém dê um palpite, só porque outros pensam de outra forma. Eu estou aqui, irmão, não para denegrir imagem de igreja de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Foi Deus que me incumbiu disso. Eu sei que foi. Pense lá o que você quiser pensar. Eu não estou nem preocupado. Eu estou preocupado com a alma de muitos que estão sendo enganadas. E eu não vou generalizar. Pode existir. Mas tem muitas pessoas boas em todas as denominações. Isso não serve para a igreja X, para a igreja A e para a igreja B. Serve para todas elas, inclusive para mim. Certo, irmão? Então vamos meditar nisso. Por que Deus, irmão, não estava agradado, ou melhor, não estava se agradando com Laodiceia? Nós precisamos entender um pouco, irmãos, por que a igreja de Laodiceia estava fora. Para começar, irmãos, Laodiceia era uma cidade que ficou sendo um grande centro comercial, principalmente na época de Roma, quando Roma tomou posse ali de Laodiceia. Ela tinha uma rota comercial muito grande e existiam ali muitas pessoas ricas. E ali o Senhor criou uma comunidade que, na verdade, irmãos, é que construiu uma igreja. As pessoas têm um pensamento totalmente diferenciado do que era a realidade naquele tempo. Não existiam igrejas como hoje. Eram comunidades e lugares que se reuniam as pessoas e ali, então, aquelas pessoas reunidas, elas congregavam ou faziam aquelas assembleias, aquelas reuniões, né? Então nós temos que entender isso, certo, irmãos? Então, Laodiceia, irmão, ela ficou muito conhecida, né? E a igreja de Laodiceia também ficou conhecida. E ela foi mencionada no livro de Apocalipse. E dá uma impressão que a cidade, a forma de vida na cidade, começou a influenciar os irmãos daquela igreja. Mas essa influência trouxe prejuízo. Porque imagine, Laodiceia era uma cidade rica. Irmãos, rica. Ela era um ponto de comércio, entende? Tinha estradas
e outras coisas que facilitavam o transporte. Então, ela foi uma cidade que realmente teve um período que ela foi bem, vamos dizer assim, bem exaltada, bem, não teria outra palavra para me falar, bem na linha de progresso, vamos dizer assim. Então a igreja que estava ali, a comunidade que estava ali, por certo, se influenciou. Pior coisa que tem, irmãos, é uma denominação se deixar influenciar por políticas, por governos, por federações. Isso daí afasta o Senhor. Porque se você precisa que a sua igreja seja uma federação para ela ser sede para dominar o mundo inteiro por causa dos prédios, então não é uma igreja de Deus. Você está preocupado é com as construções, você está preocupado é com edifícios. Você não está preocupado com as almas e nem com a fome do pobre, do necessitado, porque somos pobres todos nós. Não estamos aqui desmerecendo ninguém. Porém, esquece o necessitado. Eu tenho tido reclamações aí, irmão, coisas absurdas que eu não gravo aqui, né? Mas dá vontade de gravar. Mas se eu gravo, já vão entrar aí me xingando e tal. Eu sei falar nome de igreja aqui, já vão me xingar. Já sei, tá? Irmãos, e o que aconteceu? Tem gente que fala que não pode criticar. Porém, tem uma coisa. A comunidade cristã que recebeu mais duras críticas e repreensões através do apóstolo, através de Jesus Cristo, foi Laodiceia. Naquela época. O Senhor Jesus repreendeu, ele criticou Laodiceia mesmo. Pega a Bíblia e lê. Vê se não é uma crítica isso. Porque o Senhor não amaldiçoou, não disse você não vai ter mais salvação. Não, o Senhor primeiro aconselhou. O que o Senhor disse para ela? Para ela se arrepender, para ela que ela ungisse os seus olhos com colírio. Então o Senhor se usou da própria natureza que fazia com que a cidade fosse muito conhecida, porque Laodiceia foi uma cidade que também fabricava uns dos melhores colírios de vidro, irmãos. Existiam águas termais que vinham de uma outra cidade, certo, irmãos? E passavam por Laodiceia. Só que quando elas passavam ali, elas passavam mornas. Estude sobre a cidade de Laodiceia. E tem gente que fala que não pode estudar. Ignorância pura. Porque se a pessoa estudar, fica mais fácil para você entender o que está escrito. Né? Então o Senhor criticou mesmo eles por causa da autossuficiência daquela igreja. Ela era uma igreja rica. Ela usou uma... enfim, ele usou uma característica, irmão, estrutural da cidade, como figura para repreender aquela igreja. Por quê? Ao falar da apatia espiritual daqueles cristãos, a igreja foi comparada igual a água termal. E quando chegava ali na região de Laodiceia, após ser trazida por aquedutos que vinham de outras localidades, né, ela chegava morna. Porque tinha mais ou menos, da distância de Heliópolis a Laodiceia, tinha mais ou menos 10 quilômetros. Então, esses 10 quilômetros, quando chegava a água ali, a água chegava morna. Então, aquela água morna, ela dava náusea. Certo? E prejudicava também. Aquele vapor prejudicava a vista. Por isso o Senhor falou, você não se acha rica? Aconselho-te, com o teu ouro tu compres vestido. Mas isso estava falando espiritual. Mas eles não entendiam mais. Tem pessoas, irmãos, que eles estão tão materializadas, tão cauterizadas, que eles não entendem as coisas espirituais. Você tem que comparar uma coisa com outra para ele poder entender. Estavam amando mais a riqueza da cidade, a posição da igreja, porque naquele lugar, da comunidade, porque ali existiam pessoas ricas, nobres, que também eram cristãos, ou que criam em Jesus Cristo. Certo, irmãos? E judeus também, que criam em Jesus Cristo, que na verdade eles chamam de Yeshua, certo, irmãos?
na língua deles. Aí nós chamamos Jesus porque foi transliterado. Nome não se traduz, nome se translitera. Né? Que nem o meu nome, se eu for para Israel, eles não vão conseguir falar o meu primeiro nome. Agora o outro consegue, porque vem da tribo de Judá, né? É Shimeon, né? Que faz parte da tribo. Está ali perto entre Judá, naquela região ali. Salvo erro, é Shimeon, né? Seria Simões, no caso. Salvo erro, né? Eu não me lembro muito bem dessa parte no hebraico. Depois, se alguém quiser pesquisar, não tem problema algum, irmãos. Nós não somos perfeitos. Vocês têm que julgar o que eu estou falando. Isso não é pecado. E eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Estou falando o que aconteceu com Laodiceia. E o que pode acontecer e o que está acontecendo com denominações várias, inclusive aquela que eu saí, hoje. Porque já se acha rica. Porque já se acha poderosa. Porque isso não agrada a Deus. Nós nunca podemos achar que nós somos autossuficientes ou que só nós temos a graça, porque somos de uma denominação. Isso é tremenda ignorância. Quem pensa assim, irmão, não entendeu nada das Escrituras. Aprendeu uma coisa errada e prega para o outro errado. Porque graça quer dizer amor incondicional, favor imerecido. E qual foi o favor que você recebeu de Deus que você não merecia? Foi a sua igreja? Esquece, irmão. Foi Jesus Cristo. Nem existia a sua igreja. Como é que isso foi a sua igreja? Não é igreja nenhuma. Foi Jesus Cristo. Ele foi o favor de Deus. Ele veio, entregou-se a si mesmo para morrer no meu lugar e no teu. Será que não dá para entender isso? E tem pessoas que não entendem, irmão. Você explica, mostra na Bíblia, mas não adianta. Ele já está com a mente dele doente. Doente, espiritualmente falando. E não entende. E Deus não se agrada disso, viu, irmão? Porque o Senhor não dá a glória dele para ninguém, nem para a igreja, nem para ninguém. A glória de Deus é de Deus, não é de igreja nenhuma. Não se divide a glória de Deus. Igreja, vamos dizer assim, o Senhor, nossa reunião tem que ser com Cristo, não com paredes de denominações. Porque a parede hoje ela é uma coisa, daqui a pouco ela se corrói. O homem também. O homem hoje ele é uma coisa, amanhã pode ser outra. Certo, irmão? Hoje você pode estar falando uma coisa, amanhã você pode estar falando outra. Então nós temos que ter cuidado e estar dentro da palavra de Deus, que é a única guia do fiel. A palavra de Deus, ela não é, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Isso aí foi modificado. Isso aí é tipo de um agnosticismo que misturaram, irmão. Se for procurar saber o que é agnóstico, é uma pessoa que crê, é mais ou menos que nem um ateu. Só que o ateu não crê. O agnóstico não. O agnóstico ele crê, mas também não crê. Não dá a impressão de agnosticismo? Eu creio que é a palavra de Deus, mas eu também não sei se é tudo palavra de Deus. Então, para se justificar, ele vai procurar lá dentro da Bíblia que o diabo falou para o Senhor, lance daqui abaixo. Isso não tem justificativa, porque o autor, o que mandou escrever aquilo foi Deus, então é de Deus, não interessa quem que ele permitiu que falasse ali. Os livros históricos que estão ali, foi Deus que permitiu. Porque tudo é Deus que permite. Eu não vou dizer que não cai uma folha de uma árvore, porque tem muito irmão que prega isso. Isso é mentira. Não cai mesmo, mas ele dizer que está na Bíblia é mentira, irmãos. Se você tem esse costume de falar isso daí, não fala. Você pode falar que não cai um fio de cabelo da cabeça se não for da vontade de Deus. E tudo bem, você pode falar uma folha, mas você não pode dizer que está escrito na Bíblia, porque não está. Você vai virar a Bíblia de cabeça para baixo e não vai achar, porque isso é um versículo do livro de Alcorão que eu tenho ali. Eu não me lembro o versículo, é Sorata, eu acho que é Sorata 50, 58, por aí, do livro de Alcorão, que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Alá. Não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu, irmão? E tem irmãos que pregam isso. Aí prega isso porque Deus revelou, porque aqui não precisa estudar, porque aqui não precisa ter conhecimento, que Deus dá a revelação. Tá, tudo bem, só que você falou uma coisa que está no Alcorão. E aí tem uma pessoa lá que conhece, e vai falar, peraí, ele diz que Deus... Então eles não creem no Deus de Israel, eles não creem no Deus da Bíblia, eles creem no Alá, eles creem no Mohammed, no Maomé. Eu não estou falando mal de crença de ninguém. Eu estou fazendo uma explicação. As pessoas falam uma coisa dessa, irmão, e dizer que é Deus que está escrito na Bíblia, ele não conhece a Bíblia. Ele não estudou. Então, por ele não estudar, ele vai falar uma besteira.
uma bobagem, e vai dizer que foi Deus que mandou ele falar. Então ele está mentindo, ainda está dizendo que é Deus. As pessoas vão dar glória, vão falar aleluia, não sei o quê, porque as pessoas não conhecem, na simplicidade. Mas, irmão, no momento que você conhece, você vai falar uma coisa que você não sabe nem se está escrito, irmão. Pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Você está estragando, você pode estar jogando alma fora. Aí a pessoa fala, não, lá quem fala é Deus, lá é tudo revelado pelo Espírito Santo. Aí vai lá e escuta um homem falar uma coisinha dessa daí, e a pessoa que conhece vai dizer, peraí, que não tem nada de Deus não. O homem já está falando errado? Você acha que o Espírito Santo erra? Ah, mas cai se Deus permitir? Não cai. Tudo é permissão de Deus, mas não vem dizer que está na Bíblia, porque não está, irmão. Então Laodiceia se achava muito rica. Tem muitas denominações que se acham ricas. Deus não gostou, irmão. Deus não se agradou. Certo, irmãos? Então o Senhor foi usando das características da cidade, falando da água, que Heliópolis ficava, era onde tinha as fontes, e tinham aqueles aquedutos que traziam a água que passava por Laodiceia, mas quando chegava lá, a água estava morna. E se alguém tomasse aquela água, fazia náusea. Então o Senhor usou-se daquilo para mostrar para eles que como é que eles estavam. Usou-se daquele clima, daquele vapor, daquelas coisas que tinham no ar, que às vezes prejudicavam a visão, para dizer para eles também, para eles comprar colírio, porque a cidade era rica em fazer colírio, era um dos melhores colírios que existia na época. Está entendendo? Já justamente por causa disso. Então, espiritualmente, o Senhor usou as coisas materiais e transformou em espiritual para mostrar a miséria que eles estavam. Né? A miséria que eles estavam. Veja, irmãos, que o Senhor, foi Paulo que escreveu, né? Não foi João, foi Paulo. Também, antes também a referência, desculpe, eu estou lendo aqui em Apocalipse, foi João, desculpe. Mas Paulo também falou alguma coisa, irmão, né? Numa das suas epístolas. Ele citou alguma coisa sobre Laodiceia. E também foi citada pelo apóstolo Paulo em sua epístola aos Colossenses, capítulo 2, 1, versículo 4, também versículo 13. Ou melhor, capítulo 2, versículo 1, 4, versículo 13. Vocês vão lá que vocês vão ver. Paulo escreveu uma carta diretamente a Laodiceia, também dando um alerta para eles. Pode pegar lá que vocês vão ver. Certo, irmão? Então, irmãos, como é que você está? Você está firme na sua igreja ou está firme na graça que é Jesus Cristo? O que você entende de graça? O que você caracteriza como graça? Se você caracterizar como graça uma igreja, um CNPJ, uma federação, você está fora do contexto espiritual e você está roubando a glória de Deus. Simplesmente isso. Numa igreja, pode sim conter, aí é diferente a graça. Enquanto essa igreja estiver dentro dos parâmetros doutrinários de Cristo, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não desejar mal do outro, né? Como que tem gente aqui que me chama de serpente, que me chama de um monte de coisa, de palavrão, entendeu, irmão? Eu não falo palavrão aqui, eu nunca citei nome de ninguém aqui. O outro cita, o outro é o outro, eu sou eu sou responsável pelo que eu falo, cada um é responsável das palavras que saem da sua boca. Eu não estou condenando nenhuma denominação aqui, mas estou fazendo você meditar para você ver onde que você está. E ainda você tem capacidade de vir aqui sem conhecimento nenhum e ainda escreve coisas que não sabe no comentário. Então presta muita atenção. Você não é inocente. Se a sua denominação for uma federação, certo? Estiver ligada, se a sua... Eu não estou dizendo que está. Presta atenção agora. Eu estou falando de outra forma para que você tenha inteligência de não vir me xingar aqui, porque eu estou cansado de receber palavrão, xingo, desejar a minha morte, tá? Teve uma pessoa que desejou a minha morte. Aí depois vem outras pessoas na internet e fala que nós que estamos com inveja. Inveja do quê, irmão? Eu não tenho inveja de quem deseja a morte dos outros, não, irmão. Eu não tenho.
Eu não tenho inveja de quem quer mandar o outro para o inferno, também não tenho. Eu não tenho inveja de quem corta a liberdade de uma pessoa inocente e deixa ela 20, 30 anos no banco. Também não tenho inveja disso aí. Isso aí para mim é motivo de vergonha e não de inveja. Ah, mas você está já falando em indiretas. Eu estou falando aquilo que eu sinto de falar. E qualquer denominação que segue o mesmo sistema. Porque não é uma só. Não vem dizer para mim que é uma só, que eu conheço várias que fazem assim também. E conheço outras que não. Não estou pondo tudo no mesmo saco. Mas, inclusive, existe sim. Nós temos que estar firmes, irmão, na palavra de Deus, na Bíblia, a verdadeira profecia. Eu vi um irmão num lugar aí pedindo ajuda para o ministério, porque ele agora tem ministério, pedindo ajuda para outro, pedindo ajuda para os obreiros lá da igreja dele, que está junto, para os irmãos, está junto. Eu só não vi ele pedir ajuda para o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma vez ele citou o nome de Jesus Cristo, essa pessoa. Não vou dizer aonde foi, nem em qual igreja foi. Jesus Cristo ficou de lado. Aí vocês querem que eu fique calado. E minha missão é despertar aqueles que estão achando que o exclusivismo da sua denominação é correto. Eu pergunto, vou colocar no texto desse vídeo, na capa, a sua igreja é exclusivista? Medite. E depois você pega esse livro de Apocalipse aqui, capítulo 3, e leia, fique em comunhão com Deus e ore, tá bom? Não estou falando para você sair de lugar nenhum. Não estou jogando você, não estou jogando praga em ninguém. Só estou falando para você ler 3 de Apocalipse, o versículo... Pode ler o capítulo todo, já que se você não tem costume de ler a Bíblia, eu aconselho você a ler a Bíblia inteira. Se você acha difícil, começa do Novo Testamento. Mas leia, examine, pesquise, analise, examinai as Escrituras. Sabe o que quer dizer examinar? Pesquisar, esmiuçar, analisar. Aí você diz que não pode estudar. O Senhor Jesus Cristo falou que era para examinar. Vai lá no dicionário e pega... No dicionário você vai lá e pega qual é o sinônimo de analisar. Eu não consigo entender, irmãos, como tem pessoas que batem de frente com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Batem de frente. Eu tenho um outro assunto para falar sobre isso, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que todos vocês escutem. É para o bem de vocês. Eu não tenho nada contra ninguém. A única coisa que eu falo, que depois ninguém vai dizer que ninguém falou nada. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, com Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Yeshua HaMashiach. Amém e amém.